Gente, já morei em fundo de igreja. E naquela época tinha uma escadinha assim, era um apartamentinho até legal. Uma escadinha estreitinha que subia e tinha um escritorinho lá. Eu era pastor de uma igreja e naquela época a internet era de escada. Se você é dinossauro igual eu e nasceu quando o arco-íris ainda era preto e branco, você vai lembrar. Eu era pastor de uma igreja e esperava chegar o domingo para usar a internet porque era muito caro e a internet de escada e tal. Então eu me lembro que essa época aí eu fui pastorear uma igreja a mais de 1000 quilômetros longe da minha cidade original, né? Saí de São Paulo, fui para o sul do Brasil e foi um período difícil em vários aspectos, mas um deles foi a solidão. Eu era ainda muito novo e eu tinha umas angústias na alma que eu não sabia dar nome para elas. Eu não sabia que eu estava entrando num processo depressivo, né? Eu achava aquilo muito estranho. E nessa época eu conheci um cara que até hoje é meu amigo, o Darlan. Darlan era pastor de uma outra comunidade na cidade, viramos amigos e nós nos encontrávamos numa padaria na cidade, muito charmosa, muito legal, e eu lembro que aquelas conversas foram muito boas. Nos últimos 30 anos, as pessoas estão cada vez mais sozinhas. Eu estava lendo uma pesquisa de um jornal de saúde americano. Vou deixar a pesquisa aqui no vídeo. Vai estar tudo em inglês a pesquisa, mas se você gosta de ler inglês, você vai poder dar uma olhada. Dizem que se você quer ter vida longa, você precisa fazer basicamente duas coisas: parar de fumar e ter amigos. Dizem que as pessoas que não têm amigos chegam ao absurdo do equivalente a fumar 15 cigarros por dia. Uma pesquisa entre mais de 1000 pastores americanos, todos disseram que não tem um confidente, um amigo para conversar. Vou deixar essa pesquisa aqui também para você ver. Pastores acima de 65 anos de idade se sentem mais motivados ao ministério e não se sentem solitários. Se a gente cai para 55 e 64 anos de idade, apenas 29% desses pastores se sentem animados com o ministério. Agora, se a gente cai entre 45 e 54 anos de idade, vai vendo aí onde você se encaixa. Apenas 21% dos pastores se sentem motivados ao ministério e com amigos. E se a gente cai para a moçada mais nova, entre 18 e 44 anos de idade, apenas 19% se sentem motivados ou com amigos. Isso mostra o quê? A solidão no ministério, ela é uma doença de época. Ou seja, por causa que a gente está vivendo nessa época do pós-modernismo, hipermodernismo ou modernismo líquido, dê o nome que você quiser, a nossa época é marcada por 3 principais características, né? O individualismo, as rupturas sociais e o narcisismo, né? Essa admiração exagerada de si mesmo. Você lembra que seu avô, se ele reclamava de solidão? Você lembra dos almoços na casa da sua avó, onde você via seus tios, seus primos? Acabou, não tem mais. Hoje é cada um no seu celular, vivendo a sua vida, as pessoas estão mais isoladas, mais conectadas na internet, mais isoladas de amigo. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Pastores são solitários, muitos até por uma blindagem de não querer expor eles mesmos ou a família a críticas, e muitos até porque trabalham em denominações, igrejas que valorizam muito resultado, performance, números, e a liderança deles são como gerentes operacionais e não como amigos. Isso tem levado ao burnout, ao isolamento, à depressão. Mas afinal de contas, por que pastor é tão solitário? Uma vez eu fui procurado por um pastor jovem, no início do ministério. Antes de 5 anos de ministério, já queria desistir. E o motivo dele era o seguinte: ele disse para mim: eu não consigo atingir as expectativas da igreja. São muitas atividades, muitas coisas e eu não consigo, eu tento, mas eu não consigo. Eu propus para ele um exercício. Vamos colocar a sua semana em 6 dias e você vai colocar 8 horas de trabalho por dia e vai tentar colocar dentro dessas 8 horas tudo que você tem para fazer. Pequenos grupos, evangelismo, várias atividades da igreja. Nós fizemos esse exercício juntos e não conseguimos preencher tudo que tinha que fazer dentro daquelas 8 horas. E eu disse para ele: sabe o que você faz com o resto que não coube? Elimina. Ele: não, mas como assim? Elimina. E ele descobriu
que as expectativas não eram reais, eram expectativas dele e não da igreja. Se ele não tivesse um amigo para aconselhar, talvez hoje ele teria desistido. Mas afinal de contas, por que pastor não tem amigos? Não conversam, não se abrem? Alguns deles que eu falo por telefone, por WhatsApp, acham até estranho quando eu falo como é que está o seu coração, como é que está a sua família, como é que você está? E eles respondem só falando de planos para a igreja, quando na verdade eu perguntei deles, de tão acostumados que eles estão a não se abrir, a se isolar. E o isolamento cria distanciamento, depressão e burnout. Vamos falar disso daqui a pouco. Claro que nesse vídeo não vai dar para falar tudo. Você escreve aqui embaixo o que você entende que são motivos pelos quais os pastores são tão solitários e isolados, mas um deles que eu acredito é o seguinte: medo do favoritismo. Pensa bem, se você é como eu, pastor, e tem uma pessoa sozinha na igreja, você tenta envolver ela em grupos. Você direciona ela para grupos familiares, pequenos grupos, passeio, churrasco, eventos da igreja, clube de livro, de crianças, de adolescentes, para que eles criem relacionamentos, amizades. Quando você vê, a pessoa está cheia de amigos e com uma nova família até. Isso o pastor não faz para ele mesmo. Porque se ele começa a ter um confidente na igreja ou um amigo, as outras pessoas podem achar que aquele é o favorito do pastor. E às vezes os comentários são muito cruéis. O pastor só anda com aquele ali porque tem dinheiro. Sabe, esse tipo de coisa? Ou então, se a pessoa sai da igreja, o pastor não perde só um membro da igreja, ele perde um amigo. Então, às vezes, ele não procura ninguém e se fecha. Segundo motivo, pastores estão acostumados a dar e não a receber. O que acontece? Na cabeça do pastor, às vezes é difícil para ele passar para o outro lado da mesa e se demonstrar vulnerável ou fragilizado de alguma forma. Parece que ele está sempre performando, ou tendo que ensinar, ou tendo que ter resposta para tudo o tempo todo, e não é assim. Às vezes num café despretensioso, num almoço, num churrasco, às vezes o pastor tem medo de demonstrar fraqueza, quando na verdade não é fraqueza, é ser humano. Parece ser simples, mas não é não. Por causa disso, muitos pastores têm uma dificuldade de receber conselho, de receber orientação de alguém da igreja. Terceiro motivo, pastores vivem muito na defensiva, na retranca, pelo menos por duas razões. A primeira razão, que o pastor não se entrega muito às amizades, é por traumas do passado. Já aconteceu na história dele, conflitos, injustiças, fofocas que machucaram a família ou a ele mesmo. Então, para que não aconteça de novo, ele não se entrega muito. Só vai ali até a página 2, entende? Segundo motivo pelo qual o pastor vive muito na defensiva, tem a ver com a pesquisa que eu estava lendo, que diz que pastores de igrejas grandes, principalmente pastores de igrejas grandes, não exclusivamente, mas principalmente, vivem mais solitários do que o pastor da igreja pequena ou média. Tem uma explicação para isso. O pastor da igreja grande, ou o famosão do YouTube, que é igreja famosa e está em destaque, ele não sabe quem é amigo. Ele não sabe quem ele pode convidar para a casa dele. Se as pessoas se relacionam com ele por interesse ou por amizade. Se as pessoas querem ver como é a intimidade dele, e dentro da casa dele, gente, ele vai no banheiro, ele discute com a esposa às vezes, é uma família normal, com valores e tudo, mas é uma família como a sua. Então, às vezes, ele se isola para que ninguém espalhe fofocas, para que ninguém seja invasivo e, achando que está preservando a família, o pastor que vive na defensiva está indo a passos largos para o isolamento e para as consequências da falta de amigos, o burnout e a depressão. Agora uma palavra, meus colegas pastores. Você atende pessoas com problemas familiares, crises emocionais, com um monte de problema. E porque você é sempre o último a buscar ajuda quando busca. O número de pastores que buscam ajuda ainda é muito pequeno e quando vão já estão assim numa situação quase que irreversível, deplorável, e o número de suicídios tem aumentado. Amigo, você precisa procurar ajuda. Eu sei do que eu estou falando aqui. Eu sei que tem amigos pastores aqui que sabem que estão vivendo essa situação e têm vergonha de buscar ajuda. Por que isso? Não estou falando de você buscar ajuda com qualquer pessoa, com alguém profissional, com um mentor, com um confidente, com alguém que possa caminhar com você. Você tem que se permitir ajudar. Ser
ensinável, ajudável, né? Ser alguém que ouve as pessoas, quando for confrontado, ser alguém que escuta as pessoas. Esse vídeo não pode acabar sem eu dar algumas sugestões, né, de alternativas para resolver a situação. Primeira, defina sua própria rotina. O que eu quero dizer com isso? Já aconteceu comigo, e eu já vi com colegas também, da diretoria da igreja ou da equipe de liderança, seja o nome que for aí na sua igreja, definir a rotina de trabalho da igreja, envolvendo o pastor em várias coisas, e ele não dizer nada. Eu às vezes ficava me queimando por dentro, mas eu não falava. Por que eu não falava? Fale. As pessoas te tratam do jeito que você permite. Então fale e estabeleça uma rotina que seja saudável para você. Se você vai no médico, ele tem um horário de atendimento e ele tem um protocolo para emergências. Defina também, defina alguns limites, defina uma rotina que seja saudável para você ter mais tempo para você mesmo. Com uma rotina melhor, você consegue estabelecer uma vida mais tranquila para você se dedicar a um tempo com um confidente. Então, segunda dica, encontre um confidente. Pode ser um pastor de outra cidade, de outra igreja, pode ser um cristão de outro lugar e nem precisa ser um cristão, desde que seja uma pessoa discreta, madura, de caráter, com quem você possa ser você sem sentir culpa. Muitos pastores andam sozinhos por opção própria. São difíceis de se relacionar, não se abrem, não andam a segunda milha com alguém, não abrem o coração. Pastor, se desarme mais, seja mais tranquilo, vai ser bom para você. Eu espero sinceramente que esse canal, todo o material que a gente tem produzido aqui semanalmente, seja um ambiente assim para você, ainda que virtual, mas seja um lugar onde você possa entrar em contato comigo e a gente trocar ideias. Toda semana terão vídeos novos aqui no canal, tratando de ferramentas para o teu ministério e para você também. Espero que você goste, você pode compartilhar esse vídeo, se inscrever e vai ser uma alegria, tá bom? Um abraço para você. Quando o líder melhora, tudo melhora.